Muito bem, estamos de volta e agora a gente vira a página. O nosso assunto é concurso público. Há quem passe anos se dedicando às apostilas preparatórias para os concursos. Todo mundo sabe que ser aprovado não é fácil, mas também não é impossível. A cada ano sobe o número de pessoas que visam os concursos e a concorrência com isso só faz aumentar. Somente no ano passado foram mais de 12 milhões de brasileiros concorrendo a uma dessas vagas. E para passar, portanto, especialmente naquela vaga dos sonhos, é preciso estudar e estudar muito. Para 2015, as perspectivas de vagas são boas. Somente no âmbito federal estão programadas pelo menos 6.700 vagas. E para conversar comigo sobre como deve ser essa preparação, eu recebo aqui no estúdio o Carlos André, que é coach para concursos públicos. Tudo bem, Carlos? Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece sua presença. Isso que eu falei agora na abertura do programa é uma realidade mesmo? Cada vez mais as pessoas estão procurando aí os concursos? Com certeza. O Brasil é um país que tem uma característica muito particular em que o Estado oferece um emprego muito atrativo. As incertezas no mercado econômico, no mercado de trabalho no Brasil, façam com que o Estado, que precisa contratar pessoas competentes, ofereça de forma muito atraente vagas de trabalho no mercado. O que torna assim, os concursos então tão chamativos, né? Você falou agora sobre a questão da estabilidade, mas tem questão também de, eu acredito, salários, bons salários, boas remunerações, também as questões de benefícios também que são agregadas, né? É verdade. Trabalhar no serviço público não só estabelece aquela questão da segurança, da estabilidade, que isso é algo que o ser humano busca, ainda mais num país de tantas incertezas como o Brasil, mas também o nível remuneratório. No serviço público, você tem cargos de nível médio que oferecem salários iniciais em torno de 5, 6 mil reais. E cargos de nível superior que têm salários iniciais de até 14, 16 mil reais. Então, quem recém-formado de nível superior começa ganhando 14 mil reais. Cada vez mais pessoas saem da faculdade já procurando um cargo público. Então, elas já se preparam desde a faculdade. E mesmo quem não tem o nível superior, não consegue procurar uma remuneração tão atraente assim na iniciativa privada. Bom, os concursos, eles são geridos, autorizados, né, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e... Como é que funciona, basicamente? O senhor sabe explicar essa solicitação do Estado, como o senhor, né, comentou agora há pouco? Sim, na verdade, nós temos que separar que existem os concursos federais, existem os concursos estaduais e os concursos municipais. Os concursos estados e municípios são autorizados pelo próprio ente federativo, o próprio estado, o próprio município. Os concursos federais, que são realmente bem atrativos e são numa quantidade bastante elevada, até pelo tamanho da União, eles precisam ser autorizados pelo Ministério do Planejamento. Então, o órgão que quer fazer o concurso, a Polícia Federal, a Receita Federal, o INSS, eles precisam que o planejamento autorize, até por causa do impacto econômico, que esse concurso seja realizado. Então, atualmente, aqueles que querem fazer um concurso na área federal sempre ficam de olho quando o Ministério do Planejamento, Orçamento e Finanças vai poder autorizar aquele concurso. Então, essa é uma das fases que faz o concursando ficar de olho quando um concurso está mais próximo. Mas isso só vale para os concursos federais e também não se aplica aos concursos do Poder Judiciário e Legislativo, porque o orçamento do Legislativo e do Judiciário são separados do Poder Executivo. Entendi. Então, o MPOG, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, também não influencia isso. Então, os concursos federais do Poder Executivo, que são a maioria, são os mais atraentes, dependem da autorização do Ministério do Planejamento, que é uma negociação política. Você vê, por exemplo, o concurso do INSS, que está sendo aguardado como um dos maiores do ano de 2015, do último concurso, teve quase 1 milhão de pessoas que se inscreveram só para esse concurso, e o presidente do INSS fala em todas as redes sociais, o ministro da Previdência fala nas redes sociais que está batalhando, que o concurso já está autorizado informalmente, mas a autorização propriamente dita não saiu. Então, é político. Agora, André, me diga uma coisa, a gente falou muito sobre o Brasil aqui, né? A procura dos brasileiros pelos concursos. Em outros países, eles são tão visados assim também? Não, nos outros países isso não acontece, primeiro porque existem muitas outras oportunidades na iniciativa privada e com muito mais segurança jurídica. O Brasil, isso acabou somando o fator. E, em segundo lado, o Estado, né, estrangeiro, ele não oferece uma remuneração tão grande, porque o Brasil precisou passar de um modelo de
patrimonialismo em que os cargos públicos eram apenas dos apadrinhados para atrair um corpo capacitado. Então, como atrair um corpo capacitado? Através de uma remuneração elevada. O Brasil paga mais do que muitos outros países, comparativamente em termos de cargos, né? Eu sou auditor da Receita Federal e tive nos Estados Unidos e conversando lá com as pessoas, lá se chama IRS, né? E lá não existe assim, o auditor da Receita lá, digamos assim, não é um cargo que tenha destaque, que as pessoas procurem, que estudem por isso. Então esse é um fenômeno mais focado no Brasil. Entendi. Agora, muitas pessoas falam que estudar para concurso, e a gente sabe disso, quem não prestou ainda conhece pessoas que fazem concursos direto, não é fácil de passar, né? Não é provavelmente na primeira tentativa que vai conseguir aquela vaga, né? Realmente é complexo essa análise porque cada vez mais existe uma disputa maior. Cada vez mais pessoas procuram o cargo público. E o nível de dificuldade está ligado ao aumento da procura e ao aumento também dos recursos disponíveis. Eu falo brincando para os meus alunos, eu sou servidor público federal há 30 anos. Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu não tinha praticamente nenhum recurso. Eu estudei por livros, sozinho, porque não tinha apoio de cursos preparatórios, sites da internet, questões de concurso, livros focados para concurso. Hoje em dia o aluno vai num curso preparatório presencial, assiste uma aula online, ele compra um livro de questões comentadas, há dezenas e dezenas de professores especializados nessa área. Então tudo isso aumenta a concorrência, porque o público está mais capacitado. Não é que as provas estão mais difíceis, é que o público está mais capacitado. E conforme o país vai passando pela sua insegurança econômica, existe também um aumento nessa procura pela estabilidade. A remuneração e estabilidade são os dois grandes pilares que fazem as pessoas buscar um cargo público, apesar que há muitos outros atrativos, mas esses dois são os principais. Os principais, né? Carlos, eu vou te pedir licença um minutinho só, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aí falando mais sobre concursos públicos e como se preparar da melhor forma para eles. Até já! Olá, estamos de volta e o nosso assunto agora é preparação para concursos públicos. Para conversar comigo sobre este assunto, eu estou recebendo hoje aqui no estúdio o Carlos André, que é coach para concursos, né, Carlos? Isso. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Estamos aqui. Carlos, me diga uma coisa, as pessoas visam, né, quando partem para a ideia do concurso público, provavelmente tem em mente uma vaga que ela quer alcançar. Nesse meio tempo, entre o preparo e até alcançar essa vaga, vale a pena se dedicar a outros concursos também ou não? Focar só aquele mesmo para tentar aquele objetivo o mais rapidamente possível? Esse é um tema realmente muito importante do ponto de vista do sucesso a ser alcançado, porque o planejamento, ele é fundamental. É importante que a pessoa determine qual cargo que ela almeja, considerando a remuneração, onde vai trabalhar, e aí comece a analisar quais são as disciplinas que serão cobradas. A partir dessa disciplina e todo um planejamento de qual disciplina eu tenho que estudar mais, qual disciplina eu tenho que estudar menos, a pessoa pode estabelecer algumas alterações nisso, em relação a concursos que ela pode prestar. Concursos que tenham disciplinas muito parecidas podem ser usados não só como trampolim, como também como teste. Mas é importante não diversificar demais, porque um concurso público ele costuma ter 5, 10, até 15 disciplinas para o aluno estudar. Sim. E estudar muito aprofundadamente. Se ele acaba experimentando outros concursos em que ele tem que estudar mais 4, 5 disciplinas, aí um outro concurso, outras 4, 5, o universo para ele dominar acaba sendo muito grande. E a gente costuma dizer que em concurso público você tem que ter profundidade no conhecimento. Então não adianta ter um oceano de conhecimento com 1 metro de profundidade. Você sabe um pouquinho sobre 50 disciplinas. Não, é melhor você saber muito sobre 15 disciplinas, porque na disputa você vai conseguir ter um resultado melhor. Mas o planejamento, a forma como você vai estabelecer as metas a serem alcançadas é que vai determinar se você pode concorrer a 1, 2, 3, 4 concursos ao mesmo tempo. Bom, é bacana você falar da questão do planejamento, que
além da parte de estudo, é preciso a pessoa que vai se dedicar mesmo ao concurso se planejar financeiramente, né? Porque você não vai poder trabalhar, você tem que ter todo esse preparatório também extra classe, vamos dizer, né? É verdade. A preparação para concursos que leva algum tempo, né? Você acaba demorando um certo tempo se preparando para isso. Quanto mais disponibilidade você tiver, obviamente, mais intensa será a sua preparação. Então, muitas vezes as pessoas me procuram já preparadas para poder deixar o seu emprego, para poder conciliar uma redução de carga horária, para poder intensificar mais essa disponibilidade para se dedicar ao projeto. Quero deixar bem claro que eu diria que estatisticamente mais da metade das pessoas que passam em concurso passa trabalhando, não abandona o seu emprego, né? Mas é óbvio, não tem como negar que se uma pessoa puder se dedicar exclusivamente à preparação, ela será mais intensa. Mas eu conheço muita gente mesmo que concilia a jornada de trabalho e a jornada de preparação também. Vale para uma universidade, por exemplo, também, ou outros cursos também, de repente deixar um pouquinho de lado ou tentar conciliar dependendo aí da disponibilidade. A diferença aí é que o trabalho, ele passa pelo ponto da subsistência, né? A pessoa quando fica só estudando, quando não tem renda, isso acaba gerando uma pressão nela também. Mas várias pessoas já me procuraram pedindo orientação e estavam fazendo inglês, espanhol, natação, qualquer outro assunto, né? Às vezes uma pós-graduação, e eu falo assim, vamos ser objetivos, você quer passar no concurso, isso vai te ajudar a passar no concurso? A gente pode direcionar todos os recursos do seu tempo, sua mente, até os recursos financeiros para o projeto? Ótimo, então vamos suspender o inglês, a gente volta no que vem, vamos suspender a pós-graduação, vamos suspender essa nova graduação que você está fazendo que não vai ajudar no processo. Então o que você pode suspender é aconselhável. Agora, o trabalho sempre é mais sensível. Algumas pessoas estão morando com os pais, ou então o cônjuge tem condição, ou ele mesmo tem uma reserva que lhe permita. É sempre bastante arriscado, né, planejar algo assim, mas lhe dá uma vantagem competitiva. Justamente sobre essa vantagem competitiva, essa preparação, a gente ouviu muito falar de uma certa porcentagem, né, daqueles que estão realmente preparados, daqueles que fazem o concurso, mas por fazer, né? Como é que funciona isso aí? É verdade, nós chamamos de paraquedistas. Existem concursos, eu estava dando um exemplo sobre o INSS, que teve 1 milhão de inscritos. Eu posso dizer com uma certa segurança, né, de que desses 1 milhão de inscritos, mais de 800 mil não tem uma preparação mínima sequer. As pessoas é que nem jogar na Mega Sena. Não, eu vou me inscrever, vai que dá certo. Sempre fui um bom aluno no colégio, sempre fui um bom aluno na faculdade. Algumas pessoas desconhecem o nível de disputa, que é diferente até do que um pré-vestibular. Carlos, eu falei no início do programa a respeito das vagas aqui somente para o âmbito federal de 6.700 que estão previstas. Tem uma ideia, entre outros concursos também, nível de estado e municipal, de quanto deve ser esse montante agora para 2015, de vagas abertas, né? Olha, eu posso dizer a você que se você for somar os concursos federais, os estaduais, os municipais, os do Poder Executivo, do Legislativo e do Poder Judiciário, todo ano você tem pelo menos 20, 25 mil vagas para concurso público. É óbvio que se você mora em Porto Alegre, o concurso da Prefeitura de Macapá nunca nem vai chegar na sua realidade. Claro. Mas é um concurso que está acontecendo. Uma coisa que é preciso entender é que o Brasil não é um país, o Brasil é um continente. E o Estado, para poder atender 200 milhões de pessoas, para poder atender uma malha rodoviária, fronteira, tudo isso, ele não precisa de um corpo de funcionários, ele precisa de um exército. O Estado brasileiro é gigantesco e precisa de uma massa gigantesca de servidores públicos. É claro que isso é pesado, é oneroso para o Estado, isso acaba forçando a carga tributária, mas o problema é que nós somos gigantes pela própria natureza. Então, o Estado sempre precisa contratar, sempre haverá concurso público. 2015 é um ano que vai ser apertado do ponto de vista fiscal, mas o Estado não tem o que fazer, tem que continuar contratando, tem gente se aposentando, tem atividades que estão expandindo, então é inevitável, tem que conciliar o funcionamento do Estado com todas as dificuldades que existem. Tá certo, usou belas palavras, é gigante pela própria natureza, é de fato e precisa de muita contratação mesmo. Carlos, vou te pedir uma licença novamente, que nós vamos novamente para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta aí falando mais sobre concursos públicos. Não saia daí, até já!
Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto hoje aqui no estúdio é a preparação para os concursos públicos. Conversando comigo aqui sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber o Carlos André, que é coach de concursos. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Estamos aqui sempre agradecidos pela oportunidade. Tá certo. Carlos, me diga uma coisa, muitas pessoas acabam estudando para os concursos públicos por meio da internet e acabam baixando aí para se preparar materiais antigos, né? Isso é um erro frequente que as pessoas devem ter cuidado. É verdade, hoje em dia a internet é uma fonte infinita de qualquer informação e eu diria que não só na preparação para concurso, mas em qualquer área do saber. Quando você faz uma pesquisa na internet, sempre existe o aspecto positivo, que é a infinidade de conteúdos, a gratuidade da grande maioria desses conteúdos, mas existe um risco muito grande de você saber a procedência, a credibilidade da fonte e também a atualização. No caso de preparação para concursos, um dos riscos maiores que a pessoa que apenas faz essa pescaria na internet corre é exatamente de ter material de fontes duvidosas que ensine errado e que porventura esteja desatualizado. E isso pode ser fatal na preparação do concurso, ainda mais porque a decisão é sempre feita entre duas questões no máximo. E você errar uma questão que você viu errado ou de forma desatualizada no material gratuito que você baixou ou pirateou, seja lá o que for, né? Isso é muito arriscado. Não vale a pena jogar o projeto todo fora por causa disso. Tá certo, Carlos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no assunto online, que é o acompanhamento dos cursos, né, pela internet. Mas agora eu quero chamar uma reportagem que mostra um cursinho preparatório, na verdade, aqui para concurso público de Curitiba, para mostrar como é que funcionam essas aulas presenciais. Vamos ver. Sala cheia e atenção total nos livros e apostilas. Segundo pesquisas do setor de concursos públicos, quem quer ser aprovado tem que se dedicar ao menos um ano aos estudos. Ana Paula começou a se preparar este ano para passar na prova de auditora fiscal do trabalho, que vai acontecer no ano que vem. Eu decidi fazer o concurso público pela estabilidade que a carreira apresenta, né? E pela compensação financeira, que de uma forma ou de outra é importante também. Para 2015, devem abrir 25 mil vagas para concursos em nível nacional. Os aprovados deverão preencher vagas já existentes, substituindo aposentados ou então os terceirizados. Somente esta escola preparatória de Curitiba tem atualmente 1.500 alunos matriculados. Vale estudar sozinho, em casa, mas a ajuda de um cursinho assim é muito importante, segundo este professor. O curso preparatório é o apoio que o aluno precisa para se destacar em uma concorrência. Nós estamos falando em milhares de candidatos inscritos para um pouco de vagas, então sempre é necessário ter um diferencial. Os concursos em nível federal geralmente agregam mais de 1 milhão de inscritos, mas de acordo com o Temes, somente 15% deste pessoal está realmente capacitado para concorrer. Muita gente entra para concurso público, como a gente diz, de aventureiro, turista, paraquedista. Nós temos várias denominações para poder indicar as pessoas que entram na prova sem uma preparação adequada. Muita gente às vezes não faz um cursinho preparatório, alguns nem chegam de fato a estudar o programa. Para 2015, os principais concursos públicos previstos são do Banco do Brasil e do INSS. Nos dois casos é exigido somente o ensino médio. Para o INSS o salário é de quase R$5 mil. Já no Banco do Brasil variam entre R$3 e R$4 mil. A previsão para a abertura dos editais de inscrição é o primeiro semestre do ano que vem. Ainda para 2014 tem o concurso da Polícia Federal. Neste caso, é exigido o ensino superior. O salário já reajustado é de quase R$10 mil. Francisco começou a estudar há 1 mês e meio e está de olho numa das 600 vagas. Eu venho para o cursinho pela manhã, estudo um pouco à tarde, reforçando o que eu aprendi, e como eu curso Direito, né, eu faço faculdade de Direito à noite, acaba também à noite eu reforçando o aprendizado da manhã e um pouco da tarde. Ou seja, é dedicação mesmo, para valer. Carlos, se viu ali, né, um pouquinho também, você participou dessa reportagem com a gente ali, na escola onde você ajuda o pessoal a se preparar. Como a gente viu aí, o pessoal mesmo é naquele ritmo de dedicação total. Esse último entrevistado que passou aí, ele comentou
que é de manhã, à tarde e à noite, ele também estudando. Tem que ser assim mesmo. Enfiar literalmente cara nos livros. É verdade. Com certeza, quando a pessoa consegue se dedicar como ele, né, dessa forma ao projeto, isso acaba aumentando a sua possibilidade. A intensidade da preparação é maior. A Polícia Federal é um dos concursos mais bem disputados, não só pelo prestígio que a carreira tem hoje no Brasil, mas também pela ótima remuneração. Chega a R$15 mil um agente da Polícia Federal, né? Mas nós temos para 2015 vários outros concursos também, como a Polícia Rodoviária. Teremos também no estado do Paraná o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal de Justiça, mas a nível nacional o INSS, a Polícia Rodoviária e a Receita Federal com certeza serão concursos que vão chamar a atenção em 2015. Agora, Carlos, existe também uma outra situação que, diferente do que a gente acabou de assistir, que são as aulas presenciais, são os cursos também da maneira online, né? Na instituição onde você atua, eles também existem? Como é que eles funcionam? Isso, nós tivemos que adaptar, obviamente, a essa mudança, essa evolução do mercado, porque existem muitas pessoas que querem assistir ao curso e não são de Curitiba, né? Há 7, 8 anos atrás nós transmitimos essas aulas via satélite, mas isso também tinha um determinado alcance, porque naquela época o streaming de vídeo na internet não era suficiente. Sim. Mas com o avanço da internet, da qualidade e a diminuição do custo, o satélite passou a ser substituído pela transmissão de aulas web. Agora nós temos um site que transmite as aulas, não só as aulas que acontecem em Curitiba, mas também aulas que são gravadas especialmente para o resto do Brasil. Então tem um grande concurso estadual acontecendo no Rio Grande do Norte, tem um grande concurso acontecendo na Prefeitura de Manaus. Aqui de Curitiba nós preparamos todo o material, todas as aulas, e o aluno pode consultar as aulas no nosso site, assistir com um curso que tem experiência já de quase 20 anos de preparatório, de resultados, e isso é a origem que o aluno precisa ter, né? A garantia de que está se preparando com material de qualidade, não é qualquer coisa que se baixou da internet. Claro. Bom, vale lembrar apenas que, mesmo sendo o curso online, há de haver uma disciplina maior aí, né? Porque você sabe que se você tem que ir para o cursinho todo dia, você vai. Você pega o seu ônibus, o seu carro e você vai. Agora, em casa, você tem que ter essa disciplina maior, né? É verdade. Eu costumo dizer que você tem que fazer a limonada com os limões que te derem. Quem está em Curitiba, tem condições, pode se organizar. Você vê que as pessoas saem de casa, vão até lá, assistem a aula. Vai pagar estacionamento, vai gastar tempo de deslocamento, tudo isso importa. Quando você pode fazer, ótimo. Mas se você não pode se deslocar, se o custo de deslocamento, de estacionamento, se o custo de sair de casa, se você não tem um horário de trabalho, então o curso online entra exatamente por isso. Mas eu sempre faço uma analogia entre o curso presencial e o curso online e a pessoa que se prepara em educação física, né, cuidando do corpo. Uma coisa é você comprar uma bicicleta ergométrica em casa e a grande maioria das pessoas usa como cabide. Existem algumas pessoas que têm a disciplina e fazem a bicicleta ergométrica, fazem a esteira. Outros acabam adotando ou um personal trainer, e aí surgiu a ideia do coaching para concurso. Eu acompanho pessoas individualmente, assim como um personal trainer acompanha individualmente. Entendi. E o próprio cursinho preparatório em analogia à academia. A pessoa sai de casa, vai na academia, vê gente bonita, é um tempo para você poder espairecer também. Exatamente. Então você concilia uma série de fatores. Até fazer novos amigos, né? Também. Tá certo, Carlos. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu agradeço de novo a sua presença, agradeço também a você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Um abraço, até lá!